Bom dia, um feliz dia. Hoje é dia 30, sexta-feira. Espero que você tenha conseguido aí meditar na palavra de Deus durante essa semana. Nós estudamos aí nos Salmos, parte 2. Verso memorizado está lá em Salmos 67, verso 3 e 4, que diz: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se, exultam as nações, pois julgas os povos com justiça e guia na terra as nações. Nós, durante a semana, mergulhamos aí em vários salmos, e pudemos ver em cada um deles, a condição de um Deus aí como criador, de todas as coisas, um Deus que está no controle de todas as coisas. Devemos louvar, engrandecer o nome de Deus, alegrar, assim como fala o Salmo 67, se alegrar, que Deus irá julgar, a todos, com justiça, e vai guiar a terra nas nações, como fala o Salmo 67, não é isso? Nós vimos também lá em Provérbios, capítulo 15, verso 3, diz que os olhos do Senhor estão em toda a parte, não é isso? Observando aí atentamente, os maus e os bens, não é isso? Lá em Romanos 2, verso 16, a palavra de Deus também diz: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, um dia em que Deus vai julgar os segredos de cada um de nós, não é isso? Lá em Hebreus, capítulo 4, verso 13, a palavra de Deus diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ou seja, iremos prestar conta de todos os nossos atos, tudo aquilo que nós fazemos ao nosso Senhor. E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3, que diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Cristo está voltando. Nós devemos meditar, devemos ler, as palavras contidas no Evangelho, porque o tempo está próximo, Cristo está voltando, não é isso? Vimos também lá em Salmos 46, verso 1 a 3, que Deus é o nosso socorro bem presente nas horas das tribulações, não é isso? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abarem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. É isso, não devemos o quê? Temer em meio a todas as turbulências da história, deste mundo, o que vem acontecendo. Não devemos temer. Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Devemos confiar nele, porque ele está no controle de tudo e vai colocar tudo no seu devido lugar, na ordem que deve ir. Deus tem algo muito melhor para mim e para você. Creia nisso, não é isso? Na palavra de Deus, lá em João 17, verso 16, ele diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos desse mundo. Deus vai vir nos buscar, e vai fazer um novo céu, uma nova terra, um novo lugar para que possamos habitar. E Deus habitará junto conosco, não é isso? Devemos viver de acordo com os princípios do reino de Deus e não deixar, que o mundo, nos afete nisso, não é isso? Devemos, como diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 12, esperando e apressando
a vinda de Deus. Enquanto nós estamos neste mundo, devemos esperar, mas devemos apressar também a vinda do dia de Deus. Por quê? Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Devemos levar a palavra de Deus para que outras pessoas venham ter essa esperança, porque Cristo está voltando. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Romanos 8, 31 e Mateus 28, verso 20. Não devemos temer, Deus está conosco. Devemos ter esperança em meio à turbulência, não é isso? A terra ficará sem forma e vazia, como antes da criação. O planeta estará destruído e sem habitantes humanos. Lá em Mateus 24, verso 2 diz: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. O planeta será destruído, não é isso? Não haverá mais habitantes, né? O povo de Deus estará no céu por 1000 anos, quando Jesus voltar, não é isso? E após esses 1000 anos, o povo de Deus, a nova Jerusalém será instalada aqui, o povo de Deus virá junto com o Senhor, não é isso? Aqui diz também, em Salmo 46, versos 6 e 7, brama as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em um curto prazo as coisas vão o quê? Piorar. Então não pense que vai melhorar, vai piorar, né? Mas Jesus fará toda a diferença. Tudo será diferente. É isso. E aonde você tem depositado sua fé? Neste mundo? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, verso 1. Devemos manter firme a nossa esperança em Cristo Jesus. Nós somos súditos do Rei do Universo e Ele prometeu uma herança em seu reino, né? É que Ele fala, em sua primeira vinda Cristo veio humilde, na segunda vinda gloriosa. Ele não pisará na terra, mas após os 1000 anos seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Não é isso? O profeta diz, virá o Senhor, meu Deus, em todos os montes e todos os santos com ele. Zacarias 14, verso 5. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte de oliveira, como nós falamos, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. Zacarias 14, verso 4. O Senhor será o rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Zacarias 14, verso 9. E aí vem o juízo de Deus, exaltará o povo, destruirá o pecado e os pecadores. Ele fez separação entre os justos e os ímpios, em joio entre o trigo. Com o juízo, Deus revelará seu caráter e será glorificado por todos. Basta que você agora, meu irmão, minha irmã, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e mais ele falar. Salmo 37, verso 5. Não é isso? Deus convida a cada um de nós, né, ao seu povo, né, para que possamos levar o Evangelho, para que todos possam conhecer a obra maravilhosa de salvação de Cristo Jesus, seu plano maravilhoso de glorificação e salvação para a humanidade. Ele convida a mim e a você para fazermos isso, né, para fazer com que o povo conheça, né, as suas obras de salvação, para que possamos juntos alegrarmos e glorificá-lo, não é isso? Deus também fala, Deus nos chama a refletir a sua luz
né, ao resto do mundo, né? Lá em Salmo 67, verso 2, Davi nos lembra que Deus deseja se conheça a terra, o seu caminho, e em todas as nações a sua salvação. Devemos levar ao conhecimento do povo, né, o caminho do Senhor e a sua salvação, e o galardão da vida eterna e salvação em Cristo Jesus. Nós, como povo de Deus, da Igreja Remanescente, devemos sim não ficar de braços cruzados, mas levar a mensagem para toda a língua, toda a nação, toda a tribo, né, todo o povo, para que eles venham conhecer o plano de salvação, a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna em Cristo Jesus. Não é isso? Como discípulos do Senhor, devemos testemunhar até os confins da terra, anunciando a volta de Cristo. Não é isso? Devemos continuar o que eles começaram, o que os discípulos começaram. Não é isso? Nossa obra está ligada a Cristo. Ele nos guia e nos capacita. Esse é o trabalho dele, o trabalho do Espírito Santo, não nosso. Somos chamados a seguir sua direção. Foi assim que aconteceu com Israel. Deus pediu que eles seguissem suas instruções e ele realizou o impossível. O Espírito Santo já está trabalhando no coração das pessoas. Somos chamados a estar presentes quando o momento da decisão chegar, para que possamos convidá-los a se unir ao povo de Deus com o Cordeiro no Monte Sião. Não precisamos inventar meios ou métodos, porque nunca fomos responsáveis pelo trabalho. O trabalho é exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos só meio. Naquele momento, no momento da decisão da pessoa, o Espírito Santo já o convenceu. Agora basta fazermos o apelo para que aquela pessoa possa aceitar Cristo na sua vida, a sua graça, a sua salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Que você e eu possamos fazer isso, né? Todos os dias, levando a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem, para que o Espírito Santo trabalhe e aquela pessoa se arrependa e entregue a sua vida totalmente a Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.